Fala, galera do Almacazi. Aqui é o professor Edmilson Chaves. Estou começando aqui para você que está assistindo na gravação, porque a galera já está aqui na sala, né? A galera do segundo e do terceiro ano, aqui pelo Meet, reunião online. Vamos aqui apresentar a aula de hoje. Hoje, mais um dia de aula. Você que está perdendo a aula aí, você pode conseguir aí as gravações como essa que você está assistindo agora, aí no canal do YouTube, tá bom? Eu vou projetar a tela e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui online, para você não perder um episódio, não perder um episódio. A galera que está aí online, por favor, eu peço para deixar os áudios fechados, tá? Para não interferir na gravação. E eu quero mostrar para vocês aqui a última atividade, né, da última semana aí que a gente estava estudando, tá? Está estudando. Então, quero dizer para você que o assunto continua sendo estatística, agora é uma consolidação da aprendizagem, ou seja, a gente vai colocar em prática aquilo que foi aprendido, né, durante esses últimos dias aí de estudo. Lembrando que você vai registrar todas as informações por escrito, aqui está o passo a passo para você não perder de vista. Aqui essa atividade é bem simples. E ela foi retirada, vou mostrar aqui para você, de um material chamado Trilha, tá? Aqui, ó, é um material produzido, Caderno de Apoio à Aprendizagem. Quando você vê a palavra ó, CAA, C de caderno, A de apoio, A de aprendizagem, então é esse caderno aqui, o caderno 3 da terceira série do ensino médio, e aqui já estudamos os assuntos que você vai ver agora eu apresentando, que é o tema aqui, estatística, tá bom? A próximo assunto é probabilidade. Então, estuda esse aí, aqui, ó, trilha 1. Eu tirei tudo daqui. Você vai precisar recorrer a esse material. Isso aqui é um diálogo, tá? Um diálogo em que você vai estar consultando para responder as atividades, as 4 questões apenas que eu passei lá, né? Um diálogo entre alguém chamado Paulo e alguém chamado Pedro, desenvolvendo aqui o assunto como forma de revisão, tá certo? Então, voltando para a nossa atividade aqui, olha só. Eu dou as orientações. Se você tiver dificuldade em responder essa questão, porque não precisa necessariamente você consultar a trilha, tá? Faça a leitura do conteúdo do Caderno de Apoio à Aprendizagem, né? O CAA aqui que eu falei para você. E a trilha 1, que é aquela que eu mostrei, para essa questão, as páginas 1 até a página 6. Você falou, professor, isso tudo? Não, ali é só um diálogo, informação para você ter a base para responder essa questão, tá bom? E aqui está dizendo o seguinte, ó. Observe que nem sempre em uma tabela aparecem 2 dados brutos e dados proporcionais. Preste atenção. Mas a leitura e a compreensão, ou a comparação desses dados, a leitura e a comparação desses dados em uma tabela é o que vai possibilitar a compreensão dos dados apresentados e a tomada de decisão. O que é que eu quero dizer aqui? Quer dizer o seguinte, ó. Lá na tabela vão ter várias informações, tá? Quando você olha para uma tabela, você vê ali dados brutos, dados proporcionais. Quer dizer assim, tá ali as informações para você fazer o quê? Olhar, ler, interpretar, analisar, concluir e tomar decisão. Então, geralmente é isso que você vai fazer. Como? Lendo, claro, comparando os dados, né? E vai compreender. Por quê? Você já ouviu dizer que existe um tipo de analfabeto, que é o funcional? Analfabeto funcional? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, fulano de tal sabe ler, ela lê esse parágrafo todo, então ele não é um analfabeto, não. Tá, tudo bem, na leitura pode não ser. Mas se ele lê e não entender nada do que ele leu, ou quase nada, então ele é dito analfabeto funcional. Muita gente se identifica com isso porque não sabe interpretar. Pode não ser culpa dessa pessoa, ou pode ser porque ela não quis se dedicar quando deveria. Mas não vamos jogar a culpa de ninguém aqui. O que eu estou colocando é que o mais importante do que ler é você compreender, é você interpretar, e aí sim você vai saber tomar a melhor decisão, né? Pelo menos para aquele momento. Isso é o que se espera. Dessa forma, precisamos
Ao lidar com dados brutos são as informações que estão ali e você ainda não interpretou, tá? Você olha para uma tabela e olha para aquilo ali, são dados brutos. Você precisa o quê? Realizar a análise, relativizar as inferências possíveis diante da amostra apresentada no universo amostral. Preste atenção. Você vai analisar. Você vai analisar e vai fazer o seguinte, ó. Você vai relativizar, você vai chegar a uma conclusão a partir de uma interpretação, ó. Você vai interpretar. Interpretar é o quê? É fazer a leitura que deve ser feita para tomar decisão. Então, você vai interpretar a seu módulo, a seu modo. Pode ser algo, uma interpretação pessoal, mas que não está errada, tá? Então, você vai relativizar, porque nada pode não ser necessariamente absoluta, é verdade absoluta. Já ouviu falar nisso? Então, não há uma verdade absoluta necessariamente, mas a matemática, ela apresenta os resultados mais contundentes, né, no sentido de estar ou é 8 ou 80, né? É possível acontecer isso. Então, diante da amostra, lembra do espaço amostral? Então, uma tabela ela apresenta ali resultados de uma amostra, de um conjunto de dados, né, que pode não ser a quantidade completa dos dados que se queria analisar. Como eu já falei, né? A população, existe a população e existe a amostra, ok? Então, quando você olha para os dados brutos, você olha para dados que eu falo são as informações, tá? Você olha para os dados relativos à amostra. A amostra é uma pequena parte de uma população inteira. Você já estudou isso nas aulas anteriores e não precisa eu ficar dando detalhes aqui, tá bom? Coronavírus, casos mapeados e a sua letalidade, o poder de matar, digamos assim. Mundo, continente, região. Aqui, ó, mundo, em relação ao mundo inteiro, em relação aos continentes e as regiões, né? Mapa, Ásia, Europa, Oriente Médio e tudo mais. Então, tá aqui a tabela, tá? Aqui é disponível aqui nessa a fonte, você clica nesse link aqui, você pode encontrar as informações relativas. E aqui tem aqui, ó, os casos registrados. Foi a quantidade de casos observados aqui durante um determinado período, ok? E aqui o total de mortes registradas. Essas mortes aqui é dentro desses casos. Então, essa quantidade aqui, ela foi retirada uma parte dessa aqui, daqui de dentro, ok? Então, beleza. Aqui está a tabela inteira. Você vai analisar. Aqui são os dados brutos. Agora a gente vai o quê? Interpretar. Então, assim, ó, vários dados estão representados nessa tabela acima. Quais informações é o que você vê? Ok? Informações. Podemos tirar dessa tabela. Aí você vai olhar para a tabela e vai falar, aqui eu vejo que está falando disso, daquilo, mostrando aquilo outro. Ou seja, você não vai falar de números necessariamente. Você vai falar de variáveis qualitativas, das informações que estão sendo apresentadas ali, né? Das variáveis quantitativas, pode falar também das variáveis, enfim. Mas você vai dizer aqui, eu já dei até uma prévia, né, do que se trata essa tabela. Então, essa tabela aqui, ela fala, tem o título aqui, você vai dizer aqui quais são as informações que você vê. Bom, agora, olha a letra B. Quais as conclusões podemos inferir? Isso aqui está falando do que você não necessariamente vê. Deixa eu botar aqui, gente, porque o que vê assim, né? Então, o que você não vê. Ou seja, você pode tirar interpretações, o que a tabela não está mostrando aqui necessariamente, o que ela mostra são informações. As conclusões é o que você vai tirar. Então, quais são as conclusões que podemos inferir a partir da nossa interpretação desses dados? Em outras palavras, interprete esses dados e escreva algumas conclusões. Pronto, eu botei aqui essas palavras aqui para você entender, beleza? Então, você vai fazer o quê?
Você vai olhar para essa tabela, olhar. Com base nesses números, você vai tirar algumas conclusões. Por exemplo, eu não vou dar a resposta aqui, mas vou dar uma ideia para você não ficar voando aí, não ficar viajando, tá? Geralmente, quando a gente olha para uma tabela numérica ou para um gráfico, a gente destaca logo o que é maior e o que é menor, ou o que está no meio do caminho, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui, em relação ao mundo, ó, em relação ao mundo, são essas duas informações aqui, mas em relação aos continentes e regiões aqui, você olha, olhando para a tabela, preste atenção, se isso aqui fosse um gráfico, ficaria fácil, um gráfico de colunas, eu olhava qual era a maior coluna de todas, e eu já teria ali uma resposta muito legal, tá? Para tirar de conclusão. Mas se eu olhar aqui para os números, qual desses números é o maior? Eu vou olhar para os dados brutos. Aqui são 5 milhões e cento e pouco, aqui 5 e 600. Aqui 3 milhões. Olha, parece que o maior de todos é esse. Bora lá. Parece que é. Agora vamos olhar o maior todo de todos de morte. Isso aqui eu vou deixar de fora, porque aqui é o mundo, né? Vou olhar aqui, ó. 18.172.222.000. Esse aqui também é o maior de todos. Pronto. Vou botar de outra cor. Agora o menor de todos. O menor de todos aqui parece que é esse aqui. 24 mil. E parece que o menor de todos é esse aqui também, ó. Isso tem alguma influência? Qual é a conclusão que eu posso tirar? Você vai dar a sua resposta, né? Você vai dar a sua. Você chegou a que conclusão com isso, tá? Então, eu não vou dizer aqui para você não, porque eu não quero lhe dar a resposta, tá certo? Mas eu só estou dando uma pista. Você destaca o maior, destaca o menor. Você pode agora também comparar. Compara, é, compara essas duas coisas aqui, ó, por exemplo, aqui essa região aqui, com o relacionado aos números mundialmente falando. Aqui a gente pode chegar a porcentagens, por exemplo, né? Tantos por cento, se você quiser aprofundar, mas não precisa. Quero que você chegue à conclusão que não necessariamente envolva cálculos e mais cálculos para você resolver a questão. Não vou lhe dar a resposta, né? Você vai aí pensar, raciocinar e tirar suas conclusões. Vamos lá? Questão 2. Depois, para a galera que está aqui online agora, eu vou abrir para dúvidas, mas eu vou fazer isso só depois que eu apresentar aqui a matéria toda. Aí eu vou cortar a gravação e vou apresentar para a galera, tá bom? Então vamos lá. Questão 2. Se tiver dificuldade, eu sempre boto assim, ó, ao responder essa questão, faça a leitura do conteúdo do caderno de aprendizagem referente às páginas 6 a 9. Volta um pouquinho, que se você quiser aqui, professor, eu acho isso único para aprofundar mais, já disse aqui, ó, página 1 até a página 6, de onde? Daqui desse material. Aqui, por exemplo, ó, essa página aqui é a página 3, ó, página 3. Então, você vai começar na página 1, você vai fazer a leitura aqui, ó. Leia com cautela. Depois que você viu essa gravação, por exemplo, fica mais fácil você, talvez, né, você olhar esse diálogo. Página 2, página 3, página 4, página 5 e página, deixa eu ver se a página 6 é essa. Aqui é a página 10 já. Aqui até a página 7. Então, aqui até aqui, ó, página 6. Pronto. Porque a próxima página é justamente a página da atividade. Ó, essa atividade eu tirei daqui. Tá vendo? Então, você vai ler as páginas anteriores. Para responder a próxima questão, você vai ler daqui, ó, dessa página 7 até a página 10, né? Deixa eu olhar se é isso mesmo. Até a página 9. Até a página 9. Então, até aqui. Porque na próxima página é a atividade que eu tirei algumas questões. Beleza? Então, vamos lá. O detalhe aqui é o seguinte. Deixa eu colocar o lápis. Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Com base nas informações presentes e nos seus conhecimentos a respeito dessa epidemia, coronavírus, né? Responda no seu diário de bordo. Ó, que nome bonito, né? Diário de bordo. Ó, professor, caderno. Pronto, caderno mesmo. Bem, por que a maioria dos médicos prescreve o isolamento social como forma de contenção da epidemia causada pelo coronavírus? Ó, você vai ler essas páginas e você vai tirar a sua resposta. Ou, para complementar, você pode o quê?
pesquisar. Pesquisar na internet, conversar com um amigo, conversar com o seu professor, né? Olha eu aqui, tá? Você não está assistindo gravado aí, você não vai conversar comigo aí no gravado, né? Mas você pode bater um papo comigo, me chama no WhatsApp, você tem meu número, possivelmente. Bora lá. Segundo, exemplifique. Opa, você vai dizer o nome de um país em que a curva epidêmica do coronavírus ultrapassou a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Pesquisa, tá bom? Se você não conseguir a resposta aqui nessas páginas que eu estou indicando nessa questão, tá bom? E você vai indicar um país. Aí você fala país tal, país tal. E aí você vai dizer por quê, né? O que foi, por que isso aconteceu, por que ele ultrapassou a capacidade de atendimento do SUS. SUS aqui no Brasil, tá, gente? Do sistema de saúde lá do país dele. E outro país em que isso não aconteceu. Então você vai dizer outro país, país tal. Então, que não aconteceu isso, por quê? Por causa disso, disso. Tá? Ele. Não vou dar a resposta aqui, não. Tá? Mas, assim, existiram as recomendações, né? Recomendações do sistema, como é que a gente diz? Do órgão de saúde, que eu esqueci o nome agora, do Ministério de Saúde, Ministério da Saúde, por aí vai, né? Você acredita, olha para cá. Quando tem essa palavra que você acredita, essa resposta é pessoal, tá bom? Não tem resposta certa ou errada, menos que não tenha sentido nenhum com o que está tratando aí o texto. Você acredita que o isolamento social pode ajudar a conter o crescimento da curva epidêmica do coronavírus? Você diz que sim ou que não. Como você é um aluno inteligente, você vai dizer, justificar esse sim ou esse não. Isso aí é na sua opinião. Agora, a sua opinião vai precisar ser baseado em alguma coisa, tá bom? Aluno inteligente não fala, eu acho, e vai lá e joga. Não faz isso, não. Ah, eu acho que sim, porque... Ou seja, tem fundamento o seu acho? Então, você vai dizer que sim ou que não, e com fundamento, eu pesquisei, as pesquisas, a maioria das pesquisas que eu fiz mostraram, então eu também acredito nisso, por causa disso, daquilo, é como se fosse um resumo, e porque o objetivo aqui não é você apenas responder a atividade. Fiz atividade lá, professor, não importa se está certa ou errada, não importa se eu tenho razão, se eu não tenho, não é isso não, você vai pesquisar, é você, estudar. É você ficar mais inteligente, é crescer a cabeça, né, o cérebro que está dentro da sua cabeça aí, no sentido de ficar mais inteligente, tá bom? Caso você estivesse assumindo um cargo de comando, que é isso? Tá com poder, botaram lá você num cargo que você toma decisão e fala assim, bora lá, a recomendação com base nisso, naquilo outro, né? Em dados realmente, ou seja, por isso que você precisa fundamentar a sua resposta. Quem vai tomar uma decisão está no cargo de comando, precisa fundamentar suas decisões. Quais medidas você adotaria para conter a curva de crescimento da epidemia do coronavírus? Vamos para cá. Para você não ficar viajando aí legal, na maionese, como diz o ditado, essa tal de curva, ele está se referindo a essa aqui, Cadê? Vou mostrar aqui na página 8. Aqui está falando algumas informações. Aqui, não, peraí, meu povo. Gente, é lá no início, peraí, deixa eu ver se é essa mesmo. Deixa eu tirar esse zoom daqui que ele está me atrapalhando. Aqui, essa tal de curva aqui, Olha a curva de contaminação. Beleza, Essa curva aqui, ela diz pra gente, sem medida de proteção, sem medida de proteção. Olha a quantidade, olha o que significa isso. Bora dar um zoom aqui. Número de casos. E aqui na vertical, tempo desde o primeiro caso. O tempo, né, desde o primeiro caso. Então, olha só o que aconteceu, Só para você entender o que está acontecendo aqui. Aqui, 0 é o início. Então, os países, por exemplo, que não
adotaram uma medida preventiva, ó, a quantidade de casos ó, cresceu descontroladamente, tá? Cresceu e depois foi caindo, por algum motivo. Agora, os países que ó, adotaram medidas protetivas, olha o que foi acontecer, ó, foi crescendo um pouquinho só, um pouquinho, né, mais ou menos, tá, gente? Não é aqui um pouquinho, pouquinho não, tá? É em relação à quantidade do que não tinha proteção, ó. Cresceu, cresceu, cresceu. Quando chegou aqui, transmissão fora do controle. Aqui, ó, fora do controle. Perdeu totalmente o controle. Aí você vai ler. Ah, e aí ela foi caindo, caindo, caindo. Aqui a capacidade do sistema de saúde, ó. Essa linha representa a capacidade, ó. Essa linha. Então, olha o que aconteceu com os países que não tinham sistema de proteção, ó. Olha o que aconteceu, ó. Ultrapassou a capacidade do sistema de saúde em muito. Olha para cá onde subiu, tá? E a galera que estava aqui, ó, acima do que o sistema de saúde podia atender, é a galera que morreu mais, né, do que a galera que estava nesse aqui embaixo. Porque quem pegou, contaminou, mesmo não tendo ultrapassado o sistema de saúde, foi lá, foi atendido pelo SUS, mas morreu, né? Felizmente. Mas, olha em relação aqui, ultrapassou um pouco com a sistema protetiva. Então, é para você ter uma noção melhor. Quando você lê o conteúdo aqui dessas outras páginas, você vai entender melhor, talvez, aqui essa questão, tá certo? Beleza. E aí você vai dar a sua opinião, se você tivesse um cargo de comando, beleza? Leitura, observe. Observe o gráfico 1 da página 3 da trilha 1. Gráfico 1 da página 3 da trilha 1. Página 3, vamos lá. Vou olhar aqui, página 1. Aqui, é esse aqui mesmo que a gente estava estudando, ó. Tá? Referente à curva epidêmica de contaminação do coronavírus, que é um crescimento acelerado, tá? Que denominamos de crescimento exponencial e, posteriormente, uma desaceleração dos registros de novos casos de contaminação. Isso aqui, na verdade, foi a leitura que eu fiz daquele gráfico, né? Questão 3. Olha para esse gráfico. Questão 3, ó. Isso aqui tudo é estatística. Estatística é uma delícia, né? Ó, aqui tem informações, aqui é Brasil, tá bom? Aqui é Brasil. Então, ó, faixa etária é a idade, tá bom? Beleza, ó, é relacionado à idade. É de uma idade até outra. Por exemplo, até 1 ano de idade, de 1 a 5 anos, de 6 a 19 anos. Aí foi dividindo aí a galera, tá? E foi dando informações. Ó, aqui o Ministério de Saúde, que são dados do Ministério, dados reais, tá bom? Foi retirado aqui do site, desse site aqui, Poder 360, que é um site oficial. E 72,1% dos mortos tinham mais de 60 anos. Esse 72, olha para onde está ligando a linha, ó. Ou seja, lembra aquela atividade que eu pedi para vocês responderem a faixa etária, quantos funcionários de cada idade? Então, é mais ou menos aqui. Não tem nada a ver com de lá, mas aqui, ó, de 60 a 69 anos, 70 a 79, de 80 a 89, 90 anos ou mais. Ou seja, 72,1% dos mortos estavam aqui nessa faixa etária, ó. Isso dados de agosto de 2020. Os dados atualmente, eles são diferentes, tá certo? Aqui é só para a gente fazer um estudo até o período de agosto do ano passado. Então, olha o número de mortes, por exemplo, ó, até 1 ano de idade, naquela época, morreram 168 recém-nascidos, digamos assim. Percentual de mortos, 0,2%. Tá? 0,2%. Presta atenção. 0,2% de quanto, professor, que tem que ter? Não é desse aqui. Isso aqui é o resultado do cálculo dessa porcentagem aqui, ó. 0,2% de quanto, ó, da amostra. Lembra de amostra? A amostra. A gente vai dar um nome para isso aqui depois, no próximo assunto. 83.966 mortos tiveram dados analisados. Então, ó, 83.966 mortos. Dessa quantidade de mortos,
dessa quantidade de mortos, 0,2%, que é essa quantidade aqui, foram crianças até 1 ano de idade. Então, 0,2% de quanto? De 83.966. Então, quando a gente faz essa conta aqui, vou fazer com vocês, olha só. Veja bem, depois vocês vão fazer os outros. Então, vamos lá, ó. 0,2, você vai botar na calculadora. Essa porcentagem você vai dividir por 100. Esse dia você vai multiplicar por este número aqui, ó. 966. Vamos fazer? Vou lá, vou tentar fazer aqui para você. Fazer na calculadora para você ver. Deixa eu ver se eu consigo separar a tela aqui. Cadê? Onde é que eu vejo aqui, gente? Não consegui, não. Que pena. Bora lá. Então, ó. 0,2. Primeiro divide por 100. Dividido por 100 igual. Vezes 83.966. Quando eu aperto igual, vai dar isso aqui, ó. 167,932. Isso aqui é a quantidade, ó. 167 mortos. Só que como está vírgula 9, está pertinho de 168. Então, eu chego lá e coloco, ó, 168 mortos. Tá vendo? Aproximado aquele número. Certo? Então, isso aqui é 168 mortos. Então, para cada um, você pode fazer isso, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui esse 14 aqui, ó. 14,4%, porque isso aqui é porcentagem, ó, aqui, ó, porcentagem de mortos, de quanto? 83.966. Vai dar quanto? Aí eu chego na calculadora, 14,4%. Faço assim, ó. 14,4 dividido por 100. O de é um vezes. E eu pego aqui, ó, isso aqui. Então, vamos lá. 14,4, deixa eu zerar. 14,4% dividido por 100 vezes 83.966. Olha lá. 12.091,1. Como aqui é 1 depois da vírgula, a gente joga isso fora e pega 12.091. É como se fosse um número aproximado aí, tá? Então, aqui, ó, 12.091. Então, se a gente for fazer todas essas porcentagens aqui, a gente vai chegar a essa quantidade aqui, ó. Se eu pegar 168 com 84, ou seja, fazer todos os cálculos, tá? Ô, professor, por que você está fazendo esse cálculo? Ah, vou mostrar agora. Porque, ó, 14,4% do 83.966 dá esse resultado, tá bom? De modo que todos esses aqui dá 100, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, somado dá 100%. E tudo isso aqui somado dá 83.966. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que a questão 2 está pedindo, ó. Essa questão 3. A partir do quadro acima, esse quadro aqui, ó, na verdade, essa tabela, né? E de seus conhecimentos a respeito da contaminação pela Covid-19, responda o que se pede. As crianças de até 1 ano podem morrer em decorrência do coronavírus? Sim ou não? E agora? Bem, podem morrer? Não, você vai dizer, tá bom? Aqui é a sua resposta, você vai dizer que sim ou que não, e dizer por quê. Qual faixa etária representa maior risco de mortalidade? Esses dados aqui, eles vão dizer para a gente, ó, qual é o maior de todos? O maior de todos aqui, o maior número de todos, você vai procurar. Ó, parece que é esse aqui? Se for esse, qual é a faixa etária? Você vai dar a resposta, se você for achar que é esse, pronto. E aí por diante, tá bom? Beleza. C, considerando a faixa de 6 a 19 anos e a faixa de 30 a 39, qual delas apresenta a maior possibilidade de morrer, né, de morte, em função da Covid? Tá? Então, você vai olhar essas duas faixas etárias,
e vai dizer qual é a maior, e se você disser qual é a maior, automaticamente você está dizendo qual é a menor, tá bom? Beleza. Bem tranquilo, né? Estatística é lindeza demais, gente. Vamos lá. Questão 4. Você acha ó, que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessas aulas de estatística? Você vai comentar. Você não vai dizer, eu acho que sim, ou eu acho que não. Acabou, professor. Não, você vai comentar, por quê, tá bom? Porque, claro, que nem tudo a gente consegue aplicar, nem tudo que a gente aprende na escola, né? Seja em matemática, qualquer matéria, a gente não aplica na nossa vida. Mas imagina se você aprender essas coisas. Quando sair da escola, tem aí um censo de eleição, ou do IBGE, não importa o censo de eleição, uma pesquisa eleitoral, né? O censo do IBGE. E aí você tem a oportunidade de ser contratado ou contratada por uma empresa, né? Uma empresa que vai fazer essas análises. Deixa eu terminar o compartilhamento aqui, tá? E aí, se você sabe, você pode ser contratado, né? E se você, eu não quero saber essa porcaria não de matemática aí, esse negócio velho, não sei para que vou usar. Ó, tem uma frase que eu gosto muito, galera, ó. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, tá? Alguém olha para um cara que está se dando bem, uma mulher que está se dando bem aí, né, profissionalmente, na sua vida particular, financeiramente falando, né, e tudo vai, e aí fala, rapaz, fulano teve sorte, viu, de conseguir aquele emprego, emprego bom, eu queria estar lá se fosse eu, mas eu não é sorte não, galera, tá? Mas fulano de tal, quer dizer, é sorte, ó, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Se a pessoa está preparada, quando chega a oportunidade, imagina, ela vai aproveitar aquela oportunidade. Se ela está preparada, ela vai aproveitar, a menos que ela não queira, tá? Então, se você não se prepara, quando a oportunidade vem, ela passa direto. E geralmente, oportunidades são coisas raras e difícil de voltar daquela mesma forma que chegou da primeira vez. Tá bom? Então, aprenda, se dedique, vá fundo, não fique somente ali no nível que o professor está pedindo para você, estude mais, vá além do que você pode, você consegue. Se você disser que não pode, realmente você está certo, porque você não vai conseguir. Mas se você disser que pode, você está certo também. Você vai batalhar e você vai conseguir. Beleza? Valeu! Eu quero finalizar aqui para você, você que está aí acompanhando na gravação, que vamos ficando por aqui. E a galera que está aqui, continue aí, que agora que eu vou abrir para as dúvidas. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E tchau, tchau. Acabou, galera. Pode abrir o áudio agora.